Os irmãos podem estar achando algumas coisas diferentes nesse templo. É porque nós estamos num processo de mudança para o templo novo, né? Então já foi tirado os canhões, algumas coisas já foram modificando. Até o final do mês a gente vai estar lá no templo novo. E hoje está sem a tela o painel, porque nós tivemos batismo hoje pela manhã. E batizamos aqui, acho que 19 irmãos, né? 19 irmãos se batizaram hoje pela manhã. E mais outros foram aclamados e recebidos como membros para participarem ativamente das atividades da igreja. Então, pela manhã nós tivemos uma grande festividade aqui. Acho que tínhamos mais de 130 pessoas aqui pela manhã. Eu sabia que todo mundo queria ver o jogo da Argentina hoje e alguns faltaram para ver o jogo. Brincadeira, viu, irmãos? Eu não sei nem se ganhou ou se perdeu. A Alemanha ganhou? Pronto, o pastor Júnior era um dos que estava assistindo o jogo, chegou agora para adorar o nome do Senhor. Mas, irmãos, olha, o tema da minha mensagem hoje é que Deus pode fazer tudo novo. Crê? Toque no lado de você e diga assim: Deus pode fazer tudo novo. Amém, querido? Deus, ele tem essa capacidade de fazer tudo novo. E uma coisa interessante, irmãos, essa minha palavra ela vai ter a ver com perseverança, porque eu não sabia o resultado, não é, deste mês de futebol que nós temos no Brasil, e o país ele gosta muito desse esporte. Mas uma característica do time alemão é porque eles perseveraram em treinamento, se eu não me engano, por 6 anos, aqueles que gostam mais de futebol, não é? 6 anos que eles estavam ali como equipe perseverando. Eles perseveraram em unidade de equipe durante 6 anos, e a culpa é deles. Então há um segredo bíblico para as nossas vidas, para que tudo seja novo, a gente precisa perseverar. Olha para o seu irmão e diga: você precisa perseverar. O texto de base da minha pregação é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abra aí, querido, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Onde o apóstolo Paulo diz: as coisas velhas já passaram e eis que eu faço tudo. Amém? Quero que você levante sua Bíblia aos céus agora, ou o seu iPod, né, o seu tablet. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, Pai, para que possamos ser fortalecidos por ela. Diga: Senhor, nós amamos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que eu já li para você, nós estamos também sem data show, porque estamos conversando com vocês no processo de mudança. Eu ia até passar as fotos do batismo, né, do pessoal hoje pela manhã, mas a gente passa no aniversário da igreja, tá? Porque a gente tem outro data show, mas para instalar aqui no chão ia ter todo um trabalho, eu preferia a gente não colocar hoje. Então você sabe que você precisa perseverar. E você precisa ter uma perseverança própria, pessoal. Cada um de vocês que se encontra aqui neste lugar, que Deus trouxe aqui, se encontra num lugar diferente da caminhada. Alguns têm mais tempo, outros têm um pouco tempo a menos de caminhada, outros estão em alguma situação, mas Deus está trabalhando de alguma forma na sua vida, eu creio, na fase que você tiver da caminhada. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Deus está trabalhando na sua vida. Pode ser num relacionamento de casais. Pode ser, querido, no momento difícil que você está passando. Pode ser o passado
que você ainda segura sobre a sua vida e ainda traz com ele, trazendo como que você estivesse carregando um caixão de defunto, você vai puxando ali, olha, e aquilo começa a cheirar mal na tua vida, mas você continua a trazer essas coisas do passado para o seu presente. Talvez, querido, porque você tem passado muitas lutas, muitas provas, não é? Muitas pelejas, e você diz assim: olha, eu estou quase a ponto de desistir, pastor. Mas eu quero dizer, como diz o Evangelho, você está lutando o bom combate da fé. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o seu irmão e diga: você está lutando, meu irmão, o bom combate da fé. Nós estamos nesse processo. Cada um de nós está neste lugar que Deus quer que estejamos, e nós temos que perseverar. Diga para seu irmão: você tem, irmão Cláudio, que perseverar. Diga para ele novamente: você tem que perseverar. Você não pode desistir. E o que significa perseverar? Perseverar, queridos, significa mostrar uma força firme. Vamos dizer assim, uma pressão contra alguma coisa que vem contra nós. Nós perseveramos, aquilo vem contra e nós perseveramos. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu quero dizer a você que você tem que perseverar contra as pressões que estão tentando te pressionar. Você tem que perseverar contra as pressões que estão tentando te pressionar, para que você saia da presença de Deus. Nós temos que estar dispostos a pressionar contra as pressões. Nós vivemos pressões de todos os lados, e temos que estar dispostos a pressionar contra as pressões que vêm contra nós, com vigor e com força. Sabe por quê, irmãos? Nada realmente importante acontece nas nossas vidas sem que haja pressão. Sim ou não? Eu vou chegar mais na frente, você vai entender. Nada de importante nas nossas vidas acontece sem que haja pressão. Eu não sei se os irmãos já ouviram, já, claro, com certeza, daqueles navios a vapor. Vocês lembram que já ouviram falar? Se não, já viram nos canais de história, não é? Que falam sobre aqueles navios movidos a vapor, as caldeiras, não é? Que eram aquecidas em temperatura altíssimas, e subia a pressão ia pelos tubos e ia para as turbinas ou para a hélice e movia. Então, quanto mais pressão, mais poder. Diga para seu irmão: se você está assim, o poder vai chegar na sua vida, meu irmão. Mas diga a ele: olha, se está na pressão, meu irmão, o poder vai chegar. Esse é o sentido bíblico. Eu pergunto a você, irmão, você acha que o diabo quer que você seja salvo? Você que chegou aqui essa noite, talvez você ainda não seja salvo. Você acha que Satanás quer que você seja salvo? Você acha que ele quer que você nasça de novo e tenha uma nova esperança de vida? Você acha que ele quer, sim ou não? Claro que não, irmãos. Por isso que nós temos pressão. Por isso que nós vamos contra ele. Eu sei que vocês que estão aqui já oraram e já pediram a Deus. Quantas pessoas vocês não tentaram trazer para este culto de hoje? Ou para um culto passado, um dos nossos cultos, ou para uma das nossas reuniões de homens, de mulheres, dos pequenos grupos. Vocês tentaram, vocês chamaram, mas eles usaram imprevistos. Não, eu não posso. Ou surgiu alguma coisa, surgiu uma pressão, de alguma forma. Eu escutava certo dia um testemunho do irmão, ele dizia: olha, pastor, toda vez que eu marcava para ir para a igreja, surgia uma pressão. Eu estou parafraseando. Surgia uma situação que o pressionava a não vir. Vocês estão compreendendo, queridos? E ele sempre dizia isso. Satanás usa algum tipo de pressão na nossa vida para nós não perseverar. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: essa é a noite que você vai sair daqui entendendo que você precisa perseverar. Mas você está aqui. E se você está aqui, é porque você vai perseverar contra essa pressão na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão e dê um glória. Quem crê, diga assim: é isso aí, pastor, eu vou perseverar e não vou desistir. A ceia nos lembra isso, irmão. Cristo é a nossa solução. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: querer não vai levar
você a lugar nenhum. Não adianta apenas querer, precisamos ter atitudes e não apenas desejos de mudar, desejos de perseverar. Você já viu a história da dieta? Todo mundo depois do almoço diz, vou começar uma dieta. Ou depois do jantar de domingo, né? Diz, amanhã eu começo uma dieta. Ou quando você vê alguém, né, assim, aí diz, vou começar a caminhar. Vou começar a fazer um esporte. Mas vem as pressões e você desiste. Você não persevera. É como você querer não ter dívidas. Se você não deixa de comprar, você vai continuar com dívidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então querer apenas, querer mudar, querer que Deus haja na nossa vida, se nós não perseverarmos na palavra, na oração, no meditar, no buscar contra as pressões, não adianta. Porque muitos desistem, porque não perseveram. As pressões vêm e eles recuam. As pressões vêm e eles falham. Deus nos mostrou isso através da sua Bíblia, tirando o seu povo do Egito para a terra prometida. Viu uma pressão, o povo murmurava. Viu uma pressão, o povo começava a reclamar. E nunca alcançaram o que era devido àquela geração, toda pagou o preço da não perseverança. Queridos, e essa Copa veio a calhar com a mensagem de hoje, porque eu não sabia, eu saí de casa, não sabia quem ia ganhar, mas ganhou a Alemanha. E a Alemanha foi uma equipe que perseverou em unidade. Eu estou falando na parte tática, eu não entendo muito de futebol, mas todos os comentaristas diziam isso. Era um time que foi preparado há 6 anos, continuamente perseverando. Você via a sincronia dos passes dos jogadores, eles pareciam que tinha um imã na bola para os seus pés, não era? Um negócio tão ligeiro que, sabe? E é porque o time adversário, ele tinha uma boa defesa hoje, ele marcou uma marcação cerrada, pelo menos no primeiro tempo eu vi, mas eles estavam na perseverança, eles estavam afiados naquilo que eles tinham como propósito. E eu pergunto, e nós? Temos perseverado na oração, na palavra, no conhecimento? Irmãos, você precisa pagar o preço. Diga para seu irmão, você precisa pagar o preço. Se você não estiver disposto a sofrer, e aí eu quero dizer a você, sofrer, pastor, a gente escuta essa palavra, dói, né? Sofrer. Você sabe que sofrer é uma palavra que tem muito na Bíblia? Eu estou dizendo uma palavra bíblica, mas o que eu quero falar de sofrimento, irmãos, eu não estou dizendo que você nasceu para sofrer de forma nenhuma, você nasceu para a vitória, para ser abençoado, você é escolhido, mas sofrer na sua carne, se você não estiver disposto a sofrer, você vai sofrer do mesmo jeito. Se você não estiver disposto a sofrer, você vai sofrer do mesmo jeito. Ou você escolhe sofrer e muda, ou você vai sofrer do mesmo jeito, sim ou não? Vocês estão compreendendo o que eu quero chegar na sua mente, irmãos? Ou você escolhe sofrer você para que haja uma mudança na sua vida, ou você vai continuar sofrendo. É o que a gente chama de insanidade. É fazer a mesma coisa sempre querendo que aconteça algo diferente. Vai acontecer? Sim ou não? Não. Então nós precisamos nos negar, nós precisamos sofrer a dor da carne para que haja a presença de Deus sobre a nossa vida. Então ou você escolhe sofrer a dor da mudança, ou você continuará sofrendo do mesmo jeito. Irmãos, eu lembro que eu trabalhei 20 anos em indústria farmacêutica, em multinacional. E nesse meu tempo, eu acho que das empresas que eu passei, elas foram compradas umas 4 vezes. Quando eu estava em uma, a primeira, aí uma maior comprou, aí passou algum tempo, a outra maior comprou, passou algum tempo, a outra comprou a outra. E toda vez que havia uma mudança, as pessoas entravam em pavorosas, os colegas ficavam, sabe, naquela, ai meu Deus, eu vou ser demitido. Por quê? Porque eles não aceitaram a dor da mudança. Eles queriam que as coisas ficassem do mesmo jeito.
E aí eles começavam a sofrer por isso, e eles não conseguiam progredir nos seus resultados, porque eles diziam, olha, a empresa boa era aquela, olha, mudou toda a política, e daqui a pouco ele saía da empresa, porque ele não entendia que o tempo era outro. E assim nós estamos na nossa vida, irmãos. Nós queremos que o nosso casamento mude, mas nós não pagamos um preço de mudança. Nós queremos que nossos relacionamentos mudem, mas nós não mudamos o nosso relacionamento pessoal conosco mesmo e com Deus. Nós queremos que meus filhos e os seus filhos sejam diferentes, mas nós não nos relacionamos de forma diferente com os nossos filhos. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos a mudança. Mas eu quero dizer a você, se você não mudar, você vai sofrer, mesmo sem mudar. É melhor você enfrentar a mudança e sofrer do que ficar do mesmo jeito. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Queridos, é melhor fazer isso e prosseguir. Porque deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Deus, Ele não vai mudar a nossa mente. Quem tem que mudar somos nós. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendeis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós é que temos que estar nesta mudança. Quantas vezes Deus fala conosco? E Deus fala, filho, não faz assim, filho, você precisa orar, filho, você precisa buscar, e você não quer escutar, e Deus vai falar e você não quer escutar, você não vai mudar. E você vai dizer, Deus muda. Deus não muda, irmão. Quem tem que mudar é você. O que ele precisava deixar já está escrito nas escrituras sagradas. Ele não vai dar mais nenhuma revelação a mais. Toda a revelação já foi dada por Jesus Cristo. Amém, igreja? Ainda que alguém fale em línguas ou profetize, ele tem que falar de acordo com o quê? Com a palavra. Nada pode fugir dela. Às vezes sabemos que Deus está falando. Eu quero dizer a você essa noite que Deus está falando, você que nos assiste pela internet. Mas eu vou denominar disso, sabe como, irmãos? Ouvido seletivo. O que é seletividade? Você começa a escolher o que você quer ouvir. E muitas vezes nós estamos assim com Deus. Nós só queremos ouvir aquilo que traz resposta positiva aos nossos olhos de Deus. Mas nós não queremos ouvir aquilo que Deus diz para nós fazermos que contraria a nossa vontade. Vocês estão entendendo, irmãos? É como se eu errasse com a pastora e Deus olhasse para mim e dissesse, meu filho, vá lá e peça perdão. E eu disse, não escutei não, Deus. Ela é que tem que fazer. Vocês estão entendendo o ouvido seletivo? Agora, se Deus olhasse para mim e dissesse assim, olha, pastor, ela vai vir lhe pedir perdão. Disse, pode vir, eu estou aqui. Então eu só quero muitas vezes escutar de Deus aquilo que para mim é proveitoso, positivo ou correto, mas aquilo que me confronta, eu não quero escutar de Deus. Sabe, irmãos, eu aprendi, sabe, queridos, que com o passar do tempo, que nós não devemos, como pastor, eu estou falando, como líder de vocês, nós não devemos apenas falar para as pessoas aquilo que elas desejam ouvir, mas falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Elas podem até ficar zangadas comigo, mas lá na frente, sabe, irmãos, elas vão gostar e vão me agradecer pelo que eu disse, quando elas forem abençoadas e alcançarem a vitória na vida delas. Eu já presenciei muito isso. Irmãos, que às vezes a gente diz o que é preciso dizer e eles não entendem, mas depois voltam e dizem, pastor, olha, o senhor tinha razão. Deus me mostrou ao senhor e eu não quis escutar. Então você precisa saber isso na sua vida. Você não pode dizer sempre sim. Às vezes é preciso na sua casa, na sua empresa, na sua família, você dizer não. Mas ela não vai querer escutar aquilo, mas ela precisa escutar aquilo. E lá na frente, talvez no momento ela fique chateada, mas lá na frente ela vai agradecer por aquilo que você fez. Posicionamentos, irmãos. Perseverança. Eu lembro que certa vez, quando o Lucianinho ficou entre a vida e a morte, alguns anos atrás, uma tia minha
que vivia sua espiritualidade através do positivismo. E ela disse: eu quero entrar para colocar energias positivas. E ele estava na UTI. E eu disse: eu vou entrar e impor a mão, meu filho, sobre ele. Ela dizendo para mim, porque para que venha energia positiva sobre ele. Eu estava no começo da minha caminhada de fé. Eu disse: olha, te amo muito a senhora, mas uma coisa eu quero dizer à senhora. O único que vai mudar a história da vida de Luciano Filho, meu filho, é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ninguém mais, nenhuma situação a mais, só o nome de Jesus vai ser proclamado neste lugar. Tá aí, Lucianinho vai ser consagrado pastor, que não estava pelos olhos humanos, ia falecer, e ele está aqui adorando o nome do Senhor. Você acha que Deus não olhou o meu posicionamento? Você acha que pela minha vontade eu queria dizer e aquilo era? Eu queria agradar porque é um aparente, não é? Mas eu precisava mostrar a perseverança da minha fé, para que depois não dissesse: olha, foi o meu positivismo, mas foi o Senhor. Assim como o Senhor disse a Gideão: olha, Gideão, tu vai vencer com 300, para que depois não digam: foi a tua mão, Gideão, mas foi a mão do Senhor. Deus não dá a sua glória a ninguém, amém, irmão? Fique na posição que Ele vai dar a vitória a você. Persevere. Aleluia, Jesus. Queridos, hoje é noite de ceia. E eu me lembrava que o vinho na Bíblia, assim como o óleo que representa o Espírito, ele tem alguns significados: alegria, vida, mas também representa força. O vinho representa força. Por isso que Jesus disse: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão eles se rompem. O que Jesus estava dizendo? Você não pode colocar uma força nova em alguém que não está preparado para isso. Alguém que ainda está preso ao passado, às coisas passadas, a velhos hábitos. Vocês estão entendendo? Você tem que estar livre para que Deus possa colocar a sua força em você. Você não pode estar preso a nada, porque Paulo foi o que foi, porque ele dizia: olha, a minha vida é Cristo e o morrer é lucro. Nada me prende, nada me segura. Eu não tenho hábitos que façam o Senhor deter a sua força na minha vida. Deus dizia a Paulo: Paulo vai, Paulo ia. Um navio naufragou com 300 homens e o Senhor apareceu a Paulo através de um anjo e disse: ninguém morrerá, Paulo. A minha força é contigo, eu te escolhi. Aquele homem que naufragou na ilha de Malta foi mordido por uma víbora. E os olharam para ele, aqueles habitantes da ilha, disseram assim: ele vai cair duro. Aquele homem estava ali em pé e nada o aconteceu, porque o vaso, amém? Porque o vinho, a força que Deus colocava dentro daquele homem, não era um vaso velho. O vaso velho tinha morrido. Qual foi o texto que nós lemos, irmãos? As coisas velhas já passaram, nós somos agora novas criaturas. Então nós aguentamos a força do Senhor sobre nós, amém? Nós aguentamos pressão. Era isso que Deus estava dizendo naquele texto. Olha, querido, as coisas velhas já passaram, hoje é tudo novo. Você é nova criatura. Olha para o seu irmão, diga isso a ele se ele ainda não sabe. Você é nova, irmão Moisés, amém? Nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, agora veja bem, o vinho para ser feito, é feito como? Na antiguidade era usado um lagar, um tanque, não é? Um tanque, uma circunferência, onde as pessoas entravam naquele tanque e pisavam nas uvas, amassavam, pressionavam as uvas no lagar. Então nós podemos dizer que só podemos ter o vinho quando as uvas passam pela pressão. Sim ou não? Só podemos ter o vinho quando as uvas passam pela... Se você for no sul,
você vai ver que ainda se pisa uvas em algumas festas, mas hoje já tem todo um equipamento que as uvas vão para a pressão para que saia o vinho. Você está entendendo na sua vida, irmão? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você é o vinho de Deus nessa terra, amém? Você é a alegria de Deus, você é o poder de Deus, você é a força de Deus. Então, se você está passando por pressão, abra a sua boca agora e dê um glória bem alto ao Senhor, que você vai se transformar no vinho. Nesse vinho que tem força e que tem poder. Queridos, o vinho só pode ser feito quando as uvas são pressionadas. E sai o suco e depois vira o vinho. Precisamos pressionar. Mas eu acho que os irmãos não estão empolgados com essa palavra de pressão. Quando a gente diz que vai passar por pressão, ninguém quer passar por pressão. Nós não estamos acostumados a isso, mas nós precisamos entender o que a palavra diz. Sabe? Por isso que eu disse a vocês, nós não podemos falar para as pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir, e talvez no momento elas não entendam, mas depois elas vão agradecer por aquilo que você disse a elas, se está de acordo com a verdade. E eu entendo, sabe, irmãos, uma coisa que tem deixado das pessoas prosseguirem na perseverança é o seu passado. O passado muitas vezes é como um imã na nossa vida. Você sabe, como um imã, você coloca e ele puxa as coisas para perto, não é? E assim muitas vezes é o passado na nossa vida. O passado é como um imã que Satanás usa para nos puxar sempre de volta, para que a gente não possa seguir. Ele nos paralisa, ele nos deixa estáticos, impede de desfrutar o hoje. Você sabe que tem muitas pessoas aqui neste lugar essa noite, ou que me escutam através da internet, que apesar de estarem no presente, estão vivendo no passado. Estão dizendo assim, olha, tempo bom era aquele. Olha, o meu casamento bom era aquele tempo. Olha, minha vida boa era aquela vida. E se você vive no passado, você nunca vai alcançar o presente. E é isso que Satanás quer da sua vida. Eu já disse isso a você, mas vou repetir. Você já viu que a maioria dos casais, ou seja, todos os casais, brigam pelo que passou? São coisas que já passaram e eles continuam trazendo à tona aquilo que passaram. Eu não estou dizendo que você não resolva o que precisa ser resolvido, mas o que passou, passou. Diga para seu irmão, irmão, em nome de Jesus, diga a seu marido, a sua esposa, a você que está aqui só, olha, o que passou, passou. As coisas velhas já... Era isso que Paulo dizia, nada vai me prender. Eu sou livre em Cristo para fazer a obra de Deus, para viver a plenitude de Cristo. Irmão, se eu for perguntar a cada um de nós aqui, todos têm situações de traumas que passaram no seu passado? Sim ou não? Abandono, tristeza, abuso e tantas outras coisas. Mas você está aqui. E por você estar aqui, você é um vencedor, amém? Você está aqui, você podia não estar, mas Deus lhe deixou aqui, lhe colocou aqui. Você é um vencedor. Agora deixe de dizer assim, olha, eu vou esperar fulano mudar para mudar. Essa é uma palavra antiga minha, mas vou repetir essa noite, faz tempo que eu não disse. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam diante da nossa mudança. Nós mudamos e as pessoas mudam. É assim que funciona. Então nós precisamos perseverar em mudança. E eu quero lançar esse fundamento essa noite na sua vida. E esse fundamento é a perseverança. Sabe, irmãos? Diga aí para o irmão que está do lado de você, irmão, você vai escutar essa palavra muitas vezes essa noite. Porque amanhã você vai começar uma nova história na sua vida. As coisas velhas já... Talvez aquele curso que você não começou, talvez aquele sempre que você começa e não termina, eu vou e nunca consigo, olha, eu quero e nunca faço, mas essa noite isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Sabe, irmãos, você precisa perseverar. Talvez você precise perseverar nos relacionamentos. Talvez você, como homem,
não tem assumido o seu papel de sacerdote, você precisa perseverar na sua função, no seu papel dado por Deus. Talvez você, mulher que está aqui essa noite, você não sabe se submeter ao seu marido, como diz as Escrituras Sagradas. Mas sabe por que isso? Porque é assim como se tivesse um incêndio aqui na igreja. Os irmãos iam procurar logo o quê? A saída. Sim ou não? Se tivesse um incêndio aqui agora, os irmãos iam procurar Poucos iam pegar o extintor e enfrentar o incêndio e apagar o incêndio. Nós íamos correr para a saída. Assim somos nós. Quando algo começa a nos machucar, nós procuramos nós não enfrentamos, nós não perseveramos. É assim ou não é? Os casamentos têm sido destruídos hoje neste mundo da atualidade que eu estou falando, por quê? Por conta disso. Há um problema do eu, deixa. Tá igual a história que eu contei, que uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu vou deixar o meu emprego. Eu disse: por quê, irmã? Pastor, eu chego lá, é uma opressão. Olha, sabe aquela opressão? Eu me sinto aquele peso. Incensos são acendidos dentro da empresa. Olha, é uma coisa pesada, negra. E Deus está dizendo que eu tenho que sair. Eu disse: Deus está dizendo isso não, irmão. Mas pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Claro. A luz tem que estar maior do que as trevas. O seu lugar é lá para levar luz para esse povo que está padecendo em trevas. Assuma o seu papel e persevere em oração e crê nesse Deus, e você vai ver que essa empresa vai mudar para a honra e glória do nome de... Ah, pastor, meu marido não presta. Vou deixar. Deixe não, irmão. Deixe não. Diga para a irmã que está do seu lado aí: deixe não. Persevere, amém? E você vai ter a vitória, porque há mais poder no nome de Jesus do que Satanás. Por isso que nós precisamos perseverar. Agora, isso vai doer a nossa carne, sim ou não? Nós não vamos fugir pela escada de incêndio ou pela porta de incêndio. Nós vamos enfrentar a luta. A carne sempre vai procurar uma saída. Sabe, irmãos, e isso muitas vezes acontece na nossa vida. O que nós fazemos é ir correndo para essas coisas que nós queremos, ou seja, nós fugimos dessas coisas que acontecem para nós evitarmos. Você não já viu isso? Ontem nós ministrávamos numa igreja para casais, e aí é uma frase bem conhecida dos irmãos que já andam conosco há algum tempo, mas é sempre importante e válida. Quando a questão, a pastora gosta de dizer, não é a questão. Sabe, às vezes a gente vê casais brigarem, ou relacionamentos se quebrarem, não foi por conta daquilo. Existem coisas que já vêm acontecendo, mas que a carne sempre evita e não resolve. E como eu disse a você, se você não aceitar sofrer, você vai sofrer de qualquer jeito. Se você não aceitar sofrer para a mudança, quando eu digo sofrer para a mudança, porque uma conversa difícil há sofrimento, sim ou não? Mas quando se conversa, há mudança. Mas sem conversar vai ter mudança? Você vai continuar sofrendo. Então, se é preciso você conversar com seu filho, converse. Se é preciso você conversar com sua esposa, converse, enfrente, irmão, não fuja, porque fugir não é posição daqueles que servem a Deus. Posso ouvir um glória aos irmãos? Persevere! É a minha opinião, irmãos, é o que eu entendo da Bíblia. O servo de Deus não foi feito para correr, mas para enfrentar. Por isso que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de quem? De Deus. Todos correram do gigante. Eu vou. Porque eu não vou na minha força, mas eu vou na força daquele que tem toda a força, o Senhor. Por isso que Paulo foi um dos maiores missionários e evangelistas do Novo Testamento, da nova igreja que surgia, das igrejas espalhadas pelo mundo da época. Porque era um homem que era perseguido, apanhava, sofria, era preso, mas perseverava. Até na prisão, quando ele passou em Roma, ele converteu todos os guardas
da elite romana que o guardavam porque ele não podia fugir. E ele começou a pregar para aqueles homens. É por isso que ele fala de combate, o bom soldado, porque ele tirava as figuras de linguagem da época, ele estava na prisão, e ele via toda a movimentação dos soldados romanos. Ele fala da couraça, da justiça, do capacete, da espada, não é? Porque ele conhecia, ele perseverou. E nós temos que ter essa fibra, irmãos, amém? Os cristãos de hoje têm que aguentar a pressão e perseverar para que a força do vinho novo entre na vida de vocês. Dê um glória ao Senhor. Queridos, não deixe a carne fazer você fugir, mas mantenha-se, fique na posição. Porque muitas vezes o que nós fazemos é ir correndo para evitar que as coisas aconteçam conosco. Sabe, irmãos, é como viciado em drogas, ou um alcoólatra. Se já teve algum aqui, entenderá bem isso. Eles podem decidir e dizer assim, eu já escutei muito quando atendo: se Deus quiser, amanhã eu deixo de beber. Você já ouviu muito isso no passado? Muitas esposas já devem ter ouvido isso aqui. Amanhã, segunda-feira, né? Que era domingo. Amanhã eu deixo de beber. Amanhã eu deixo de fumar. Isso acontece quando você bebeu há poucos minutos. Isso acontece quando você tinha fumado um cigarro ou usado drogas. Os viciados em drogas sabem disso, as famílias sabem. Ele vai, usa e chega assim: olha, eu vou deixar. Eu vou deixar. E como eu disse a vocês, ou então como vocês não começaram uma dieta após essa palavra, e assim, o pastor falou, hoje eu não tomo mais Coca-Cola, refrigerante, eu não como mais cachorro quente, olha, eu começarei uma dieta com produtos integrais, grelhados e legumes e verduras, e eu vou ser um novo homem até o final do ano. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Todo mundo se anima, olha. Todo mundo se anima. Aí você diz assim, aí você aguenta um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, aí diz assim, mas só hoje, olha, eu já aguentei esses dias, hoje eu vou comer um cachorro quente, uma pizza, eu vou tomar um refrigerante, é só hoje. Aí pronto, aí desse hoje você esqueceu. O irmão Cláudio chega, balançou a cabeça assim, fez, esqueceu, sabe, você esqueceu. Por quê, pastor? Porque dói. Ou não dói? As mulheres que gostam mais de doces, pelo menos é uma característica, né? As irmãs não gostam mais dos doces, dos bolos de chocolate. Hoje eu fui com uma pastora na Blend, né? Ali para as mulheres é só aqueles doces maravilhosos. Dói não comer doce ou não dói? Você está entendendo? Tudo que é bom para a nossa carne, para nós dói. É bom orar? É sacrifício, sim ou não? Eu não estou falando você 1 minuto, Senhor, abençoa a minha vida, eu vou dormir, Deus seja comigo amanhã, Senhor, que eu acorde, Deus, debaixo da tua presença, amém, tá, acabou. Mas vai passar meia hora orando, vai passar 1 hora orando. Não diga que a sua carne está gostando, irmãos. Acorde de 1 hora da manhã e vá orar na madrugada. Faça um propósito de oração para ver se no 3º dia você já não começa a fraquejar. Eu estou cansado hoje, eu trabalhei muito, olha, foi uma luta. Deus sabe, Deus não tem nada a ver com isso. Pode dizer glória a Deus, pastor. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Persevere naquilo que você quer que realize. Talvez o sucesso da sua vida não tenha acontecido porque você tem fraquejado em cima de fracassos. Você vai, a bênção está perto, aí você para, aí volta, olha, vai, aí volta, você não vai sair desse quadrado, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Ou tem irmãs que estão esperando o marido no Senhor, aí aparece o primeiro cara lá, bonitão, e ela diz, meu Deus, será que vai vir outro, meu Deus do céu, será que vai vir outro? Aí pega, sem nem saber se vai vir, pegou errado, olha. Não perseverou, porque quando Deus manda não tem dúvida, amém ou não amém, irmãos? Quando Deus manda existe dúvida, mas eu quero dizer às que estão solteiras aqui, Deus vai mandar porque Ele é fiel, se você esperar e perseverar. Eu nunca vi ninguém ficar só, se quiser, Deus manda.
Quantas irmãs aqui na igreja? Vou só lembrar, a Lady Jane, a irmã Gláucia, me lembro mais outras que eu não lembro agora, mas que estavam aqui esperando no Senhor, esperaram um bocado, esperaram, irmãos. Esperaram, porque eu sei que as irmãs em toda a campanha de oração, o pedido era: Senhor, manda o meu varão. Mas o varão chegou, não chegou? Chegou, irmãos, no tempo de Deus. Vocês estão entendendo? Valeu a pena esperar. Tem até um louvor que diz isso. Valeu a pena. Então eu quero ensinar essa verdade, esse princípio à sua vida. Sabe, irmãos? Então pare de começar e parar. Olha para o seu irmão e diga assim: chega na sua vida, meu filho, eu não aguento mais. Mesmo que você não conheça ele, diga: pare em nome de Jesus. Vá adiante e não pare. Tem irmãos que estão fazendo regime na igreja fazem 10 anos, desde que a igreja existe. Não perderam 1 quilo, irmãos. Isso é uma falta de perseverança, me perdoe. Mas é, uma falta de perseverança. 10 anos. Tem alguns aqui que dizem: olha, pastor, quando eu comecei, pastor, eu vou terminar meu curso de advocacia. Ele já tinha se formado em direito, já tinha feito uma especialização, um doutorado. Até hoje ele não saiu dali de onde ele estava. Então a gente precisa entender a nossa vida. É como tem casais, irmãos, que eu atendo faz 10 anos e briga pela mesma coisa faz 10 anos. E pelo menos muda o problema, pelo amor de Deus, não dá mais. Sabe, a gente precisa parar de ficar nesse vai e vem na nossa fé. As coisas velhas já passaram e eis que faço tudo. Vocês são nova criatura, sim ou não, irmãos? Vocês são nova criatura, sim ou não? Então haja como nova criatura. Queridos, e aí, irmãos, quando nós estamos aí nesse processo, aí chega um ponto que você diz assim: eu digo a você porque aconteceu comigo já isso também, eu não sou fora desses contextos não, mas uma coisa eu aprendi na minha vida cristã: quando está mais difícil, aí é que eu vou. Sabe, irmãos, quando eu acordo assim, digo assim: amanhã tem que orar na igreja de 6 horas da manhã, eu tenho que acordar de 5 e pouca. Aí chega 5 e pouca, você abre um olho, chega o outro, fica assim, né? E o telefone, eu boto um galo para tocar, né? Tem um galo. A pastora diz: que é isso? Você é o galo, tá me acordando? E o galo vai, 10 minutos no galo, né? Bota na soneca, é soneca, né? 10 minutos. E 10 minutos, quando está, diz assim: não tem mais condição, Senhor. E uma coisa eu acho interessante, sabe, irmãos, porque isso é exatamente exercer a fé. Quando você toma a posição de perseverar, você acorda, lava o rosto, o sono vai embora. Sabe? Você vê que aquilo ali era apenas a carne te dizendo assim: olha, você não pode, você não vai conseguir, sabe? Você não vai perseverar, você não vai. Porque Satanás quer nos puxar para quê, irmãos? Mas essa noite você vai andar para frente, amém? Carangueja no mangue, aqui tem cristão e não caranguejo. Diga glória a Deus, pastor. É isso que Deus quer de você. Não alcançamos muitas vezes o progresso. Aí muitas vezes nós olhamos e dizemos: não, mas é o diabo, pastor, que não me deixa em paz. Não, meu irmão, não tem nada a ver de diabo. Deixe de botar a culpa naquele que não tem culpa, disso não. É a sua falta de perseverança. Porque nós não estamos dispostos a passar pela dor. É melhor estar na cama dormindo de 6 horas da manhã, ou estar de 6 horas da manhã orando. Melhor estar para o corpo para a carne para o espírito não. É melhor eu orar de 6 às 7, depois de dar uma caminhada de 40 minutos, vai ser bom para o meu espírito e para o meu corpo. Eu vou chamar pastor Mano aqui, esses dias ele veio, ele mandou para mim uma mensagem, eu liguei para ele. Aliás, ele ligou para mim. E a gente se conhece há muito tempo, ele chama Vaso, né? Vaso de Deus, tu não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu digo: diga, meu irmão, não ganhasse na loteria, porque tu é crente, tu não vai jogar para ganhar na loteria, pelo amor de Deus, né, mano? Se ganhou, pelo menos deu dízimo aqui na igreja para terminar a construção. Brincadeira, irmãos. Aí eu disse a ele assim: o que foi? Ele disse: perdi 17 quilos. Os irmãos conhecem o pastor Mano, né? Uma barriguinha assim, baixinho, né? A barriga que nem o paletó consegue fechar assim, olha. O meu ainda consegue fechar, glória a Deus. Eu disse: perdesse 17 quilos, mano. 17 quilos. Eu disse: foi o que tu fez, meu irmão? Olha, eu estou
Deus, olha, eu estou me sentindo bem, olha, eu estou me sentindo renovado, minhas taxas estão tudo organizadas. O médico disse, olha, está tudo como criança, ele sofria de pressão alta, irmãos, era colesterol, triglicerídeo, tudo alterado. Disse, fechei a boca para pizza, cachorro quente, doces, enfim, grelhados e legumes e verduras, e tudo integral, e treino funcional, né? Estou gastando e queimando, e olha, aí mandou a foto, né, para mim. Pense, meu irmão, Alain Delon do Cajá, que ele é do Cajá, aqui, mas mora em Brasília hoje, é um grande servo de Deus, irmão meu, e ele assim, olha mesmo, eu disse, mas olha, você não sente feliz com isso, irmãos? Porque a gente consegue sofrer. Quando eu estou falando de sofrimento, os irmãos estão entendendo, né? Sofrer, porque nos dói isso. A gente quer encher a boca mesmo, né? A gente quer comer tudo que tem vontade. Eu estava orando esses dias, oh meu Deus, eu estava com vontade de comer uma feijoada, meu Senhor, aquela feijoada, né? E Deus, eu via sábado resolver uma coisa em Camboinha, e quando eu estava a caminho, um irmão ligou para mim, abençoado, e disse assim, pastor, o senhor está em casa? Eu disse, não, irmão, não estou não, mas a Gabi está, pode dizer a bênção. Ele disse, eu vou lhe levar uma surpresa. E vindo de onde viria, eu já sabia que seria algo muito bom. Deus é fiel, está vendo, irmãos? Deus nos atende até nas nossas necessidades básicas. Uma feijoada não faz mal uma vezinha, não pode comer todo dia, né, irmã Daiane? Hoje eu não vou, porque eu não estou em dieta. Chegar em casa, vou comer o resto da feijoada com a farofa do irmão. Aí daqui a pouco, eu estava voltando, ligou outro irmão. Olha como Deus foi bom comigo esse final de semana. Disse, pastor, o senhor está onde? Eu estou voltando, irmão. Aí ele disse assim, vou deixar um rubacão na sua casa, pastor. Lembrei do senhor, vou deixar uma quentinha de rubacão. Eu disse, Jesus, eu sei que ainda não é o tempo de tu voltar. O que é que está acontecendo, pai? Que esses irmãos não estão lembrando de mim hoje, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Aí foi feijoada e rubacão, irmãos. A pastora ficou tão feliz, não fez mais almoço. Olha, foi uma alegria em casa. Mas o que eu quero dizer a você é que Deus é um Deus de surpresas. Mas Ele quer ver em nós o sofrimento no sentido de nós renunciarmos, né, irmã Graça? A nossas vontades e as nós mesmos para servir a esse Deus em integridade e deixar aquele vaso ou aquele odre velho que não vai aguentar a pressão, porque muita gente corre, irmão, porque não aguenta a pressão do Evangelho, não aguenta a pressão, sabe? E aí corre. Querido, não aceite mais viver em cadeias, seja livre em Cristo. Seja livre no Senhor. Levanta a tua mão direita e diz assim, em nome de Jesus, eu não vou deixar o meu passado me controlar mais. Diga, eu sou livre, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Olha para o seu irmão e diga, você receberá o melhor, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Mas diga com mais fé, você receberá o melhor. Mas para você receber o melhor, não terminou. Você tem que entrar nas regras do jogo do Senhor. Amém? Tudo tem regra. Existem leis espirituais que nos ensinam aquilo que Deus quer para nós. E eu quero só trazer para você o sentido de uma lei. Existe uma lei espiritual, irmãos, que chama as ofertas. Isso é uma lei espiritual. E quando eu falo oferta, eu estou falando em dar. Eu não estou falando em dinheiro. É dando aquilo que você semeia, você colhe. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Já estou fechando, amém? 2 Coríntios. Os irmãos abriram? Os irmãos que estão sem Bíblia, eu quero que o irmão partilhe, a gente está sem um data show. 2 Coríntios 9, 10 e 11. E diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e alimentará a sua sementeira.
Aquele que dá, ele vai suprir e alimentar a sua própria sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, olha, todo o capítulo de Coríntios 9, ele fala sobre oferta. E mais lá na frente, ele vai trocar a oferta por semente. Vocês estão entendendo? Oferta por semente. Então, ele diz que quando nós damos a semente ao que semeia, vai encher a nossa sementeira. Vamos ser de forma bem prática. Quando eu dou amor à pastora Gisele, que é minha esposa, eu vou receber ódio? Sim ou não, irmãos? Não. Eu vou receber o quê? Quanto mais eu amá-la, mais amor eu recebo. Porque isso é um princípio, é uma lei espiritual, é uma regra. Não importa se você gosta da lei ou não gosta da lei espiritual. Ela existe e ela se cumpre. É assim que funciona. É como a lei da gravidade. Você pode dizer, eu não acredito, pastor. Você pula de um prédio de 4 andares que você vai ver se ela existe ou não. Sim ou não? Não adianta você dizer, mas eu não acredito, pastor. Pula e veja, irmão, se ela existe ou se ela não existe. São as leis espirituais de Deus. Se eu não semear, eu não vou colher. É semear na minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus irmãos, na minha igreja, em todas as áreas da minha vida eu dou e eu recebo. Se eu recebi as feijoadas e os rubacãos, é porque eu semeei de alguma forma. Hoje nós levamos um menino da comunidade que estuda conosco aqui no programa para almoçar com a gente. E eu pedi à pastora, a pastora junto comigo, decidimos que a gente vai fazer uma lista e depois vai os irmãos que quiserem para uma vez no final de semana você levar uma criança dessa para almoçar com você. Não é a família, só a criança. Eu vou pedir autorização aos pais e ele vem para a igreja no culto de manhã e depois os irmãos que forem sair, leva essa criança, ela almoça com você, tem ali o convívio. Irmãos, a gente levou ele assim, nunca tinha comido, ele comeu, meu Deus do céu, porque ele não tem isso na sua casa. E ele conviveu com os irmãos ali, que não mostraram diferença. Isso é muito válido, e a gente poder... Eu acho que Deus sabia disso, por isso que mandou para mim, olha, tanto a feijoada como o rubacão. Vocês entenderam? Então eu vou fazer a lista depois, se os irmãos quiserem. Ah, pastor, eu quero levar essa criança para almoçar comigo. Não é a família, eu não vou fazer isso, levar a família, porque é muita gente. Mas uma criança daquela. Uma criança assim, olha, você quer, eu vou levar você para almoçar nesse domingo. Sabe, irmãos, é a semeadura. Veja que a semeadura não é apenas uma questão financeira, de dar oferta e dízimo. Isso sim é importante, mas não é só isso. Sabe, irmãos, são as leis espirituais da Bíblia. Como Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, o homem também ceifará. E eu quero finalizar essa palavra com Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Que diz assim: existe o caminho largo, existe o caminho... Não vão pelo caminho largo, que é o caminho que leva a... Mas o estreito leva a... Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Por que o largo é fácil? Por que o largo é fácil? Manda aí. Porque no largo não tem pressão. Fácil, não tem pressão não. Porque o estreito? Porque pressiona, é estreito. Vocês compreenderam, irmãos? Jesus está dizendo isso. Clodoaldo, não vá pelo caminho largo, irmão, mas vá pelo caminho estreito. O caminho estreito é o que passa pelas pressões. Então, para permanecer no caminho, nós temos que perseverar através da pressão. Posso ouvir um glória daqueles que perseveram? Tem que perseverar, irmãos. Tem que estar na perseverança. Talvez você esteja procurando o caminho mais fácil. Você lembra a mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher estava no caminho estreito, numa sociedade machista, que era contrária, existiam leis para as mulheres que estavam no seu período, e 12 anos aquela mulher ali sofrendo, mas ela vence todas as pressões, ela pega o caminho estreito de uma sociedade que a pressionava para não sair de casa, e vai até e toca em Jesus.
Ela fugiu por 12 anos, vamos dizer assim. Mas quando ela teve a sua oportunidade, ela enfrentou o... Você sabe que naquele caminho ali, muitos olharam para ela e disseram assim: volta para casa, impura. Talvez os próprios familiares: você vai para onde se já não tivesse abandonado aquela mulher? Porque eu quero só que você entenda, talvez ela tenha tido o seu ciclo com 12, 13 anos de idade, ela passou 12, sangrando continuamente. Essa mulher tinha 20 e poucos anos de idade, ela nunca teve alegria na vida. Mas chega um ponto que ela diz assim: olha, eu quero o caminho estreito. Eu vou enfrentar, eu não vou fugir. Olha para o seu irmão, diga: é noite de você enfrentar, amém, meu irmão? E não fugir pelo poder que é no nome de Jesus. Então acabe com essa história de autopiedade na sua vida. Coitadinho de mim, ai meu Deus. Acaba com isso, irmão. Tem que se colocar de coitadinho, tadinho, pobrezinho. Você é escolhido, separado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Dê glória a Deus. Tudo que você vai passar, depois você vai contar o testemunho e dizer: o meu Deus é forte, Ele é poderoso, amém? Ele é o Senhor, o Rei da terra. Por que você acha que Deus botou você na pressão? Para você ter o que contar. Diga para seu irmão: é para você ter o que contar, amém? E tudo que Deus precisar fazer, Ele vai fazer. E essa história de autopiedade rouba a nossa força. Sabe, irmãos, existem promessas na Bíblia para nós. Mas para que isso aconteça, irmão Fábio, você sabe disso, você tem que perseverar contra as opiniões, contra as pessoas, muitas vezes contra os familiares, né? Que chegam para você e dizem: você mudou a casaca, você agora é crente, você deixou a tradição, esqueceu. É assim ou não é? Sabe, irmãos, quanto mais você chegar perto de Deus, escute bem essa frase, você perderá algumas coisas suas e ganhará coisas de Deus na sua vida. Você entendeu? Quanto mais você chegar perto de Deus, você perderá algumas coisas suas, mas ganhará coisas de Deus na sua vida. Diga aleluia. É assim ou não é, irmãos? A identidade de Cristo vem para nós. Você trocará tudo que você tem por tudo que Deus tem para você. Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém? Perseverar. Perseverar. Jesus disse: e eles me odiarão também. Se eles me odiaram, também odiarão a vós outros. Jesus disse isso. Mas Jesus disse também: se você abandonar a tua casa, abrir mão dela, dos teus irmãos, da tua irmã, da tua mãe, por amor de mim, receberá nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Deus nos deu uma promessa para agora e para depois. Esse é o Deus que nós cremos.